Fala aí, meu mano, você sabia que o desenvolvimento da economia atualmente do Brasil tem direta ligação com o processo de industrialização brasileiro? E você também sabia que esse processo de industrialização no Brasil ele foi tardio? Eu sou o professor Cisler Rolando e vou te explicar um pouquinho como foi esse processo na nossa história. Primeiramente, quando a gente fala que o processo de industrialização ele foi tardio, a gente está fazendo uma comparação direta à Revolução Industrial. E essa ocorreu na Europa em meados do século XVIII. E provocou grandes transformações no cenário econômico mundial. No caso do Brasil, a nossa indústria ela só foi começar a surgir no final do século XIX. E aí fica a pergunta, por que o Brasil demorou tanto para se industrializar? Entre os séculos XVI e o século XVIII, a indústria no Brasil não teve nenhuma condição de se instalar. E como pontos principais que a gente pode citar, o primeiro deles é o fato de o Brasil ter sido uma colônia. E uma colônia, ela não tem condições de promover o seu autodesenvolvimento. Portugal, em condição de metrópole, utilizava o Brasil para a sua exploração e tentava manter a sua balança comercial muito favorável. Por conta disso, a economia do Brasil ela se baseava apenas na exportação de produtos primários, como foi o caso da cana-de-açúcar, posteriormente o ouro, as drogas do sertão, enfim, tudo que iria favorecer o desenvolvimento da nossa metrópole. E também vale ressaltar que para a metrópole não era interessante que o Brasil se desenvolvesse, uma vez que se o Brasil se desenvolvesse, consequentemente a metrópole não teria mais domínio sobre a sua colônia. E isso pode ser visualizado em 1785, quando há uma proibição de qualquer manufatura que possa existir dentro do território brasileiro. O objetivo de Portugal com isso era fazer com que o mercado brasileiro continuasse subordinado ao mercado português. Então, grande parte das mercadorias que nós tínhamos aqui dentro, elas eram importadas. E dessa forma, Portugal conseguia manter a sua balança comercial muito favorável, aumentando sempre as exportações e reduzindo as importações. Um princípio claro do mercantilismo para poder fazer o acúmulo de capital. O segundo motivo que a gente pode citar para o desenvolvimento tardio da economia brasileira é a gente não ter desenvolvido um mercado interno. Veja bem, entre o período analisado do século XVI e o século XVIII, o Brasil tinha mão de obra escravizada, ou seja, não tinha um mercado consumidor. Ainda que se desenvolvessem algumas manufaturas dentro do Brasil, ia esbarrar na ausência de um mercado consumidor favorável, ou seja, ninguém tinha muito estímulo para poder fazer o desenvolvimento da economia aqui dentro do Brasil. Também vale ressaltar um outro ponto importante para o não desenvolvimento do nosso mercado interno, o fato da nossa economia brasileira ser pouco integrada. Todas as economias que foram surgindo no Brasil no período colonial não tiveram forte integração, sendo bem isoladas em meio ao nosso espaço. Tá aí o nome que a gente chama de modelo de economia de arquipélagos. E sem as regiões do Brasil produtoras elas conversarem entre si, ficava difícil de você estimular um desenvolvimento interno. Então a economia do Brasil ele fortemente apenas se ligou na exportação desses produtos primários. E como consequência desse processo tardio do desenvolvimento da economia brasileira, podemos perceber que quando o Brasil começou a se industrializar, houve uma grande dependência da participação do mercado externo. Dessa forma, para poder começar a valorizar o nosso mercado interno e promover uma integração regional que valorizasse o nosso mercado, a gente precisou muito de financiamentos externos, o que elevou fortemente a nossa dívida externa e manteve o Brasil fortemente dependente da economia internacional. Bom, meu amigo, se você entendeu um pouquinho sobre o desenvolvimento tardio da economia brasileira, deixa o seu like, manda o seu comentário, fica com a gente, tamo junto, grande abraço.